Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a redação em concursos e Enem, né? Porque a redação ela representa aí 20% da nota final no Enem e é um componente decisivo para seu sucesso. As bancas também avaliam o seu domínio na norma culta, a compreensão do tema e organização textual. Vamos nessa? E aqui eu coloquei para vocês a estrutura da redação dissertativa argumentativa, que é a mais solicitada nesses tipos de exames, tá? No caso aqui, né, nós iniciamos na base, né, dessa pirâmide, que é a introdução, então a gente usa uma contextualização mais a tese, que é o nosso posicionamento. Depois nós fazemos o desenvolvimento, né, que são 2 parágrafos argumentativos como exemplos, e concluímos retomando o tema, mais uma proposta de intervenção, né? A extensão geralmente ideal para o Enem é de 25 a 30 linhas, porque os avaliadores eles buscam sempre clareza, coesão e repertório sociocultural. Então aqui, né, o certo é a gente ter o domínio sempre da norma culta na utilização das palavras dentro do nosso texto, né? Então aqui o correto. Os candidatos devem estar atentos às regras gramaticais. Incorreto. Os candidatos deve estar atento às regras gramatical. Concordância verbal e nominal devem ser obrigatórias. A gente tem que sempre estar cuidando da regência e utilizando também pontuação adequada. A ortografia e a acentuação, né, são essenciais também nas nossas redações, ok? Coesão e coerência textual. Utilização de conectivos, portanto, entretanto, além disso, uma progressão, né? Um desenvolvimento lógico das ideias. Não pegar uma ideia do nada e colocar no meio, não. Tem que ter um desenvolvimento, uma sequência. Referenciação, né? Pronomes, sinônimos, hipônimos. Um exemplo aqui adequado, né? O desmatamento avança no Brasil. Esse problema ambiental causa diversos impactos. A gente tem que estar evitando também sempre repetições excessivas e saltos temáticos em seu texto, isto é, não ficar mudando de tema de uma hora para outra, ok? Tipos de argumentação, né? A gente pode estar usando autoridade, no caso, citações de especialistas e pensadores. Pessoal, sempre verifiquem se realmente aquele autor fala sobre esse assunto específico que você vai estar citando. Históricos, né? Fatos, estatísticas e dados comprobatórios. Tem que ser dados que sejam certos. Não se deve usar da minha imaginação esse fato, essa estatística, esse dado. Não, tem que ter uma comprovação. E exemplificação, casos concretos ilustrativas. Pessoal, nas argumentações, vou repetir, tá? Nada se utiliza vindo das vozes da minha cabeça. Não! Vocês têm que ter certeza daquilo que vocês estão colocando ali no texto, tá? Um exemplo prático. Segundo o filósofo Aristóteles, a virtude está no equilíbrio. Então, utilizar pelo menos 2 tipos diferentes de argumentos na sua redação é importante, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma proposta de intervenção do Enem, para quem vai fazer o Enem, né? Um agente mais ação. O Ministério da Educação deve implementar programas. Então, no caso aqui, a ação do Ministério da Educação. O meio e modo, né? Por meio de palestras e oficinas. Então, como o Ministério da Educação vai implementar programas, tá? Depois, finalidade e mais detalhamento, visando reduzir o bullying com apoio de psicólogos escolares. Vocês estão vendo que tem uma sequência ali, né? Agente mais ação, meio e modo, finalidade e detalhamento. Então, sua proposta, ela sempre também tem que estar respeitando os direitos humanos, né? Então, aqui nesse slide agora a gente vai estar falando sobre erros comuns que devem ser evitados, né? Fuga ao tema, mantenha-se no assunto proposto sem divagações. Vocês têm que evitar de repente, literalmente encher linguiça, ok? Texto narrativo, evitar de contar histórias em vez de argumentar. O texto já diz, né? Dissertativo argumentativo. Se vocês começam a contar era uma vez, já saiu do contexto. Cópia de textos, né? Desenvolver ideias próprias com base nos textos de apoio. Geralmente tem textos de apoio nas questões dissertativas e aí vocês podem estar pegando sim esses textos, porém
colocando a sua opinião própria, ok? E a linguagem coloquial, não use "a gente precisa resolver isso". A gente tem que estar usando, né, uma linguagem mais formal nesse tipo de textos, ok? Análise de redação nota 1000, né? Então, uma introdução impecável, né? Contextualização clara e tese bem definida. Argumentação consistente, dados estatísticos e repertório sociocultural diversificado no seu desenvolvimento, né? E uma proposta detalhada, intervenção elaborada com todos os elementos necessários. Então, estudar redações nota máxima ajuda a compreender o padrão de excelência esperado pelos avaliadores, né? A gente está analisando uma redação nota 1000, já ajuda bastante. Mas seguindo aquele básico, né, de introdução, desenvolvimento e uma conclusão, já ajuda muito. Mas é lógico que não pode fugir de tema e tudo mais. Coloquei aqui um exemplo para vocês de redação nota 1000 aqui no estilo Enem com tema e estrutura completa, né? O tema aqui no caso foi os desafios para o combate à invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Vamos ler então esse texto aqui para que vocês possam ver um exemplo prático do que é uma redação nota 1000, ok? O peso invisível da desigualdade. Pessoal, sempre tem que ter um título nesses textos, ok? Desde a antiguidade, as sociedades organizam-se em estruturas que relegam às mulheres o papel de cuidadoras, seja da casa, dos filhos ou dos idosos. No Brasil atual, essa herança histórica persiste e agrava-se diante da invisibilidade do trabalho de cuidado, quase sempre não remunerado e considerado natural para o gênero feminino. Esse cenário impõe desafios que envolvem tanto a perpetuação das desigualdades de gênero quanto a ausência de políticas públicas eficazes para valorizar essas atividades. Vocês estão vendo que a introdução ele já reforça sobre o tema, tá? Em primeiro lugar, é necessário compreender que o trabalho de cuidado, como limpar a casa, cozinhar ou cuidar de dependentes, é fundamental para o funcionamento da sociedade, embora não seja reconhecido como tal. De acordo com o IBGE 2019, mulheres dedicam em média o dobro do tempo dos homens às tarefas domésticas e de cuidado. Essa sobrecarga afeta não apenas sua saúde mental, mas também suas oportunidades profissionais, pois o tempo investido nessas atividades reduz sua competitividade no mercado de trabalho. Vocês estão vendo aqui que houve uma citação do IBGE, né? Colocaram-se até o ano de 2019, mas existe ali também a opinião própria do escritor do texto, tá? Além disso, a naturalização desse trabalho como responsabilidade feminina é resultado de construções socioculturais que devem ser desconstruídas. A filósofa Simone de Beauvoir já alertava que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, os papéis de gênero são impostos pela sociedade. Dessa forma, ao perpetuar a ideia de que cuidar é função natural da mulher, reforça-se um ciclo de desigualdade que compromete a equidade e a autonomia feminina. Mais uma citação aqui, né, de uma filósofa, dizendo a citação dela, mas também colocando sua própria opinião. É importante ressaltar também a ausência de políticas públicas voltadas para o reconhecimento e redistribuição do trabalho de cuidado. A escassez de creches públicas, por exemplo, obriga muitas mulheres a abandonarem seus empregos para cuidar dos filhos. Medidas como licenças parentais igualitárias e ampliação de serviços públicos de cuidado são essenciais para aliviar esse fardo e promover a corresponsabilidade entre homens, mulheres e o Estado. Agora vem a conclusão, né? Vocês viram que houve ali a introdução, colocou-se mais dois parágrafos, né, de desenvolvimento, e agora vem a finalização, a conclusão. Portanto, para enfrentar os desafios do combate à invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres, é imprescindível que o Estado promova campanhas educativas que desnaturalizem a divisão sexual do trabalho, além de investir em políticas públicas que garantam suporte às cuidadoras. A mídia, por sua vez,
deve atuar como agente transformador, divulgando histórias e dados que estimulem o reconhecimento do valor deste trabalho. Só assim será possível construir uma sociedade mais justa, na qual o cuidado seja visto como responsabilidade coletiva e não um fardo exclusivamente feminino. Então, aqui no final, com a conclusão, ele reforçou a ideia dele sobre o tema, que no caso aqui, sobre o combate à invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Ok? Isso aqui é um exemplo prático de uma redação nota 1000 que seguiu todos os critérios aqui. Então, aqui a competência 1, domínio da norma culta da língua portuguesa. O que foi feito na redação, né? Houve o uso correto de pontuação, acentuação, regência, crase e ortografia. Foi um vocabulário preciso, né? Com termos como perpetuação, equidade, corresponsabilidade, que mostram domínio de nível formal da língua. E evita a repetição de palavras e usa sinônimos e conectivos variados. Além disso, é importante ressaltar, portanto, no caso aqui, né, uma dica, revisar muito, porque tem alguns erros que são bobos na gramática e na pontuação que eles podem tirar, sim, pontos preciosos da sua prova. A competência 2, compreensão do tema e desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. E o que foi feito nessa redação, né? O tema foi plenamente atendido, né? A visibilidade do trabalho, do cuidado realizado pela mulher. Apresenta tese clara, já na introdução, né? O trabalho de cuidado é invisível e injustamente atribuído às mulheres. E tem uma estrutura que eu, como falei anteriormente, né? Tem a introdução, tem 2 parágrafos argumentativos e tem uma conclusão com a proposta, né? Uma dica, nunca fugir do tema, manter a estrutura dissertativa argumentativa com opinião e argumentos bem desenvolvidos, tá? Outra competência aqui, né? A seleção e a organização dos argumentos. O que foi feito aqui na redação? Ele trouxe 2 tipos de argumentos fortes e bem organizados, né? Na 1, a falta de reconhecimento social do cuidado e na 2, a ausência de políticas públicas. Ele também usou dados reais do IBGE e referência a Simone de Beauvoir para fortalecer os argumentos. E cada parágrafo tem tópico frasal claro e desenvolvimento consistente. Outra dica aqui, organizar as suas ideias por importância e usar exemplos concretos ou repertórios socioculturais relevantes, né? Filósofos, fatos históricos, dados, filmes, livros, com a certeza de que aqueles dados existem, ok? Competência 4, coesão e coerência. O que foi feito nessa redação, né? O emprego eficaz de conectivos, né? Então, além disso, portanto, em primeiro lugar, transições suaves entre os parágrafos e os argumentos dialogam entre si e com a tese. Então, é importante sim, né, como dica aqui, usar os conectores com moderação e lógica, porque a coerência é muito mais do que usar o além disso, né? É manter uma linha de raciocínio clara do início ao fim. Outra competência aqui, né, proposta de intervenção. O que foi feito na redação? A proposta de intervenção é completa, porque ela apresenta o agente, que é o Estado, a mídia, ação, campanhas, investimento, meio e método, né, educação, políticas públicas e a finalidade que a sociedade mais também é respeitosa aos direitos humanos e praticável, porque às vezes a gente também quer colocar algo que não agrega, né, de fato. Então é importante aqui também que seja algo praticável dentro do que a gente pode estar fazendo. Uma dica aqui, né, nunca termine a redação sem propor uma solução. Siga a fórmula dos 5 elementos, agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Resumindo aí as dicas, né? Começa sempre com uma introdução que apresenta o tema mais uma tese clara. Desenvolva 2 parágrafos com argumentos bem explicativos, né, com repertórios relevantes. Use conectivos de forma estratégica, sem exagero. Evitar erros gramaticais, sempre revise com atenção o seu texto, né? E termine com uma proposta de intervenção que tenha todos os 5 elementos exigidos: agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Uma estrutura modelo de nota 1000 aqui, né? Uma fórmula mágica que eu coloquei aqui para vocês, né? Apresente o tema, traga um contexto histórico, filosófico, cultural ou estatístico, declare sua tese, sua opinião sobre o problema.
Eu coloquei aqui um modelo para vocês, né? Desde os primórdios da sociedade, o tema configura-se como um desafio para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Nesse sentido, observe-se que os fatores como causa 1, causa 2, contribuem para a perpetuação desse problema. Portanto, é imperativo analisar as raízes dessa conjuntura. Já no primeiro parágrafo aí, a gente vai estar usando a argumentação, né? A causa 1, no caso. Então, vocês vão desenvolver uma das causas do problema, trazer um exemplo, citação, dado, filme ou filósofo, e mostrar como isso prejudica a sociedade. Porque a maioria das vezes os temas são temas polêmicos, né? E que trazem, sim, algo que prejudica, né? Em alguma questão a sociedade em si. Então, aqui, né? Em primeiro lugar, destaca-se que a causa 1 que você teria que colocar, tal realidade pode ser explicada por meio de, vocês podem usar exemplos como dados, filósofos, livros, filmes. Assim, observa-se que a consequência dessa causa para a sociedade. No segundo parágrafo argumentativo, na causa 2, a gente vai apresentar essa segunda causa ou consequência, usar um outro exemplo ou repertório sociocultural e reforçar a gravidade deste problema, tá? Ademais, é relevante salientar que, a causa 2 que você citou, isso pode ser notado em um exemplo real ou simbólico, tá? Lembrando, simbólico, mas desde que seja algo próximo da nossa realidade, tá? Algo que realmente tem coerência dentro do, tá? Dessa forma, a tal situação evidencia a urgência de medidas que revertam este quadro preocupante. E aí depois nós entramos aqui com uma proposta de intervenção, né? Então você vai apresentar sua proposta de solução, incluindo os 5 elementos obrigatórios. O agente, quem vai fazer, a ação, o que será feito, o meio, o método, como será feito, a finalidade, para que, o detalhamento, com que apoio, frequência, em que lugar e etc. Ok? Torna-se evidente, portanto, que repita a tese que você está defendendo, tá? Assim, cabe ao agente, no caso, né, quem que fará, promover a ação. O que vai ser feito? Por meio de, como que será feito? Com o intuito de, finalidade, para quê? Ademais, é essencial que detalha, né, com que apoio, frequência, e depois assim, só assim será possível garantir uma sociedade mais justa e igualitária para... Deu para entender, galera? Tá facinho. A prof deixou aqui tudo bem mastigadinho para vocês sobre a redação, né? As estratégias para concursos públicos, né? Identificar sempre o gênero, vocês têm que reconhecer exatamente o que a banca está solicitando. Formalidade adequada, né? Ajustar o tom conforme o contexto proposto. Objetividade, seja direta e clara em sua comunicação e adequação. Adapte-se à situação comunicativa específica. Prof, existem outros tipos de questões de concursos públicos em que pode não ser dissertativa e argumentativa, vai depender muito da banca, né? A grande maioria, sim, são dissertativas e argumentativas. Porém, pode ser que eles peçam algum outro tipo de gênero, né, textual. É muito incomum, tá? Mas pode sim acontecer. E agora os exercícios de fixação, tá? Nesse caso, eu vou estar pedindo para que vocês me mandem também a prova, a forma como vocês elaboraram, né? Então, nos exercícios de fixação aqui, identifique os problemas de coesão no texto. O Brasil tem muitos problemas sociais. Problemas sociais afetam a população. A população sofre. O que está acontecendo aqui, né? De problema nesse texto. Na 2, elabore uma proposta de intervenção sobre o tema Desafios da Inclusão Digital no Brasil. Na 3, reescreva o seguinte período corrigindo os erros de norma culta. Os jovens têm dificuldade de se concentrar porque as redes sociais distraem eles. Depois, na 4, identifique argumentos de diferentes tipos no texto fornecido. Então, vocês vão praticar esses exercícios aí para fixar os conceitos apresentados, né? Porque a prática constante é essencial para o seu sucesso. Faça uma pausa 10 para que vocês possam seguir aí na correção.
Esse gabarito dos exercícios, né, eu vou corrigir alguns deles com vocês, mas aí vai ser interessante na nossa aula prática a gente colocar os exemplos aí que vocês colocarem, né, para que a gente possa estar comparando certinho, tá? Na 1, o Brasil enfrenta diversos problemas sociais que afetam diretamente a população, causando sofrimento. Ficou muito mais coeso, né, o texto, a partir do momento que tirou as palavras repetitivas, tá? Intervenção. O governo federal, em parceria com empresas de tecnologia, deve promover a distribuição de equipamentos e acesso à internet em comunidades carentes. Aqui era para a gente elaborar uma proposta de intervenção sobre o tema desafios da inclusão digital no Brasil. Prof, eu fiz um outro tipo de intervenção. A gente vai estar conversando depois na nossa aula ao vivo, tá? E a correção na 3, né? Os jovens têm dificuldade de se concentrar porque as redes sociais os distraem. Porque aqui já estava tudo errado, né? O porquê, inclusive, estava separado, distrai eles. Então, a norma gramatical aqui estava bem longe. E agora é com você, na nossa aula, a gente vai discutir sobre esses textos que vocês vão treinar em casa, né? Algumas opções de temas para vocês treinarem em casa aqui, né? Um deles vocês vão mandar para mim para que eu possa corrigir e verificar o que pode ser modificado ou não, tá? Os desafios do combate à desinformação nas redes sociais, a banalização do sofrimento mental na sociedade contemporânea, os impactos da cultura do cancelamento no convívio social ou a invisibilidade da população em situação de rua no Brasil. Então vocês vão escolher um desses, vai me mandar a sua redação para que eu possa corrigir linha por linha com nota por competência. Lembrando, sua redação tem que ter a introdução, tem que ter o desenvolvimento e tem que ter a conclusão, ok? Seguindo aí, né, esses exemplos que eu coloquei para vocês, com certeza vocês vão conseguir fazer uma redação nota 1000, né? A redação é seu diferencial competitivo no Enem em concursos, né? Então, pratique e diversifique suas leituras, revise atentamente seu texto final, utilize bancos de redações e plataformas online para aprimoramento, concentre-se nas 5 competências avaliadas no Enem e seu sucesso, claro, depende disso. Espero que vocês tenham gostado do curso, finalizando aqui com essa aula essencial, acho que não só para né, concurseiros, mas também para as pessoas que estão aí também estudando, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, quanto em cursinhos e outros afins, né? Claro que aqui a gente vai estar sempre sanando as dúvidas de vocês, a gente tem o nosso material didático, a gente tem o nosso aplicativo. Eu fiquei muito feliz de estar finalizando aqui com vocês essa aula, esse curso completo de língua portuguesa, né? E eu espero que vocês tenham aprendido muito comigo e com essas aulas tão rápidas, tão práticas, né, no nosso dia a dia, e que vão aprender muito mais com a consequência aí dos estudos, ok? E que vocês, claro, tenham os seus objetivos alcançados através desse estudo completo. Muito obrigada e aguardo vocês na aula presencial e nas minhas redes sociais sempre. Acompanhe o nosso dia a dia. Até mais, galera!